eu sou Rogério Tacani, fisioterapeuta, 30 anos de formado. Eu tive a honra de ser pupilo de uma das mães da fisioterapia dermatofuncional. Ela foi minha orientadora, a professora Maria Silvia Pires e Campos, até hoje o é, né? E vi tudo isso nascer, trabalhei junto um pouquinho, contribuí, continuo ativo e trabalhando muito. Sou professor da São Camilo, do curso de graduação, e da pós, na nova especialização em fisioterapia dermatofuncional da Tacanis GV, aqui em São Paulo. E demais atividades. Fui presidente da Brafidef na gestão 2021-2023 e sigo ainda trabalhando pela Brafidef em outras missões agora na expansão da especialidade em outros países. Vim aqui para conversar sobre terapia física complexa, ou também conhecida como fisioterapia descongestiva linfática. A colega que me antecedeu já iniciou, já abordou um pouco sobre o tema, mas agora a gente vai aprofundá-lo um pouco mais. Também chamado de fisioterapia descongestiva linfática, ou também conhecido desde os anos 80, publicado e difundido pela professora doutora Ângela Marques, que foi a pioneira da fisioterapia em oncologia. Bom, esta terapia é um conjunto de procedimentos adotado em duas fases. Ela tem os seus pontos extremamente positivos e tem também alguns pontos de crítica em que algumas revisões colocam, principalmente em relação ao custo, algumas dificuldades. Clássica e historicamente, nós temos atuação nas disfunções vasculares com métodos físicos, isso antes até de Hipócrates, passando por Galeno e tantos outros, cada um na sua época, cada um com seu conhecimento disponível, que apregoavam determinadas técnicas para essa melhoria. O primeiro método de tratamento do inchaço de membros de linfedema é algo um pouco raro de se achar, difícil, mas publicado por Alexander Winivarter, um cirurgião austríaco que apregoava, né, um tratamento com não só terapia manual, mas com elevação do membro e compressão. No Brasil, volto a citar as doutoras Ângela Marques e Márcia Camargo, as quais foram pioneiras desse tipo de técnica e tratamento, temos a sua obra pioneira e clássica, Fisioterapia no Edema Linfático, e o método linfoterapia, inclusive ensinado desde os anos 80. Quem é mais antigo aí fez o curso de linfoterapia com a professora Ângela Marques. Essa técnica, a terapia física complexa, ela é dividida em duas fases ou etapas. Nós temos, então, a primeira fase, que objetiva uma redução, ou também chamada de fase intensiva, que visa a redução dos linfedemas, e a segunda fase, que é a de manutenção, que visa manter os resultados obtidos e prevenir recidivas e outros problemas. Peço desculpas, aqui no slide tem uns probleminhas, mas os recursos utilizados na primeira fase são cuidados com a pele, seguidos de drenagem linfática manual, seguido de terapia compressiva e depois exercícios. Antigamente chamavam-se esses exercícios de miolinfocinéticos, clássico, né? Mas hoje em dia não se usa esse nome, se utiliza outras coisas. E a segunda fase, que é a fase em que se utiliza a contenção elástica do membro desinchado, com os cuidados com a pele e eventuais atendimentos com drenagem linfática. Então, a importância dos cuidados com a pele na dermoproteção e na integridade do membro afetado, e assim, um conjunto de medidas que possam
manter a pele segura, o membro todo protegido, prevenindo então a proliferação de micro-organismos e infecções. A drenagem linfática manual é um tanto quanto polêmica, e eu coloquei o bode aí, porque ela muitas vezes e há muitos anos é o bode expiatório. Não, porque a drenagem não serve para nada. Você analisa algumas revisões sistemáticas publicadas e nessas revisões se coloca que tanto faz utilizar a drenagem linfática manual ou não utilizar, que o resultado é o mesmo. Mas existem outras revisões e meta-análises que criticam essas, as quais, mesmo de maneira polêmica, apresentam certas falhas e que a utilização da drenagem linfática manual tem a sua importância, tem o seu papel. Obviamente que não é para todos os graus de linfedemas, principalmente nos graus mais iniciais, né? Existe uma grande crítica porque é uma terapia manual ou uma técnica de massagem. O aprendizado da drenagem linfática manual é algo complexo. Muita gente subestima e muita gente aplica manobras de deslizamento e já chama de drenagem linfática manual. Mas existem escolas de linfologia oficiais no mundo que têm as suas metodologias consagradas e baseadas em evidência, né? Então, isso é muito importante de se afirmar. Não é uma sequência simples de manobrinhas que você pode chamar de drenagem linfática manual. Algumas revisões, tais como essa do Thompson, ele aborda principalmente, o interessante aqui é que nos linfedemas leves, a utilização da drenagem manual é muito importante. Já linfedemas moderados a grave, ela não oferece benefícios adicionais. No outro artigo da equipe do professor Leduc, da Bélgica, de Bruxelas, eles identificaram que a mais ou menos 15 minutos de manobra nas regiões proximais aumenta o número de novas aberturas de vasos linfáticos de 4,75 novas aberturas. Ou seja, a importância da terapia manual bem aplicada. Lembro que o método Leduc, ele utiliza manobras intermitentes e não deslizamentos, e eles demonstram claramente aqui essa quantidade de vias que são ativadas e que são abertas, mostrando novas perspectivas, incluindo até a possibilidade de você associar junto com outro recurso em outra parte do membro que está sendo tratado, por exemplo, né? Aqui a gente tem a importância, então, da terapia compressiva. Embora um grande apaixonado pela drenagem linfática manual, reconheço, assim como é apregoado na literatura, o protagonismo das técnicas de terapia compressiva para a redução e controle dos linfedemas, dos lipedemas e das outras estases circulatórias. E aí temos uma diversidade de modalidades. Nós temos o uso da terapia compressiva com enfaixamentos, né, com bandagens colocadas em múltiplas camadas, criando uma bandagem um pouco mais rígida, não elástica, ou com baixíssimo coeficiente de elasticidade, o qual tem uma pressão de trabalho muito grande e que gera uma grande redução do conteúdo ali acumulado. Alternativamente a essas bandagens, né, ao enfaixamento multicamadas, temos dispositivos de velcro que tentam exercer um efeito parecido e que é fácil para o paciente se vestir, se ajustar.
embora com um custo aqui no Brasil bastante alto, né? Mas é uma outra modalidade extremamente importante. E temos as meias compressivas, também de vários tipos, de vários formatos, algumas com mais elasticidade, outras com menos, com diferentes graus de compressão. E quando a gente fala meia compressiva, a reação da maioria das pessoas é de reclamar, mas aqui no Brasil é muito calor, eu não vou aguentar usar. Né? Essa é uma das primeiras respostas. E vendo aqui a revisão do ION, a gente observa que eles verificaram que mais da metade dos pacientes descontinuam o uso da terapia compressiva elástica com meias. Porque traz muitos sintomas inadequados. Então, existem momentos certos e a maneira correta de se prescrever uma meia compressiva, não é? Isso, o fisioterapeuta especialista nessa área, ele está apto a fazer e conseguir, mas sempre é um grande desafio. Esses envoltórios ajustáveis que eu disse, eles têm essa vantagem do paciente tirar e colocar rapidamente, a hora que quiser, e tem também as roupas noturnas, que são projetadas para aqueles pacientes que têm um linfedema mais grave, que precisa manter uma compressão, só que menos agressiva durante a noite, ou num determinado decúbito. Né? Aqui eu mostro uma imagem de um erro muito comum, que a meia, o início dela começa a enrolar. E cada dobrinha daquela, gente, dobra a pressão dela e machuca. E não drena nada, inclusive até vira um impeditivo para a drenagem venosa, superficial e linfática, e gerando focos inflamatórios. Então, existe os modelos adequados de prescrição para as determinadas pernas, algumas com silicone que não deixa enrolar, mas a gente tem que ensinar o paciente a nunca deixar a meia ficar enrolando, né? Porque ela acaba sendo desfavorável. Nessa situação aí, é muito melhor a paciente não usar do que usar dessa maneira, né? Então, atenção nesse aspecto. Se você tiver alguém em casa ou conhecido que está com a meia dobrada, corrija na hora, por favor. E nós temos as terapias de compressão pneumática intermitente, que são as botas insufláveis, num esquema sequencial, programado, com controle das pressões. No consenso de linfedema, ele tem um papel aí complementar, coadjuvante à terapia física complexa, mas temos colegas que a utilizam com bastante maestria, com outros dispositivos associados, e é uma grande ferramenta. Existe uma moda atual do recovery, né, feito por desportistas, e a gente observa alguns equipamentos no mercado que iniciam com pressões extremamente altas e que são prejudiciais. Elas podem colabar os vasos linfáticos, podem provocar inflamações e não fazer o papel de drenagem linfática e venosa como se espera. Então a gente tem que utilizar esses equipamentos com pressões mais baixas, aí na faixa dos 30, 40, até 50, 60 milímetros de mercúrio, ok? É um detalhe interessante. Na fase da fase de manutenção da terapia descongestiva linfática, nós temos então a prescrição, o uso de meias ou braçadeiras, né? E aí se costuma descontinuar os atendimentos em consultório e não utilizar a drenagem linfática manual. Essa investigação aqui, que analisou pacientes que tiveram câncer de mama e o linfedema de braço, que fizeram esse tratamento da fase de redução, e
Depois, então, analisaram alguns aspectos, separaram um grupo com um atendimento de drenagem linfática manual uma vez por semana, por 60 minutos, e o outro grupo sem a técnica, sem essa aplicação. E aí o que que eles observaram? Veja que interessante. Depois de tratada a paciente com o seu linfedema do seu braço, se ela as que não foram submetidas ao atendimento de drenagem linfática manual, houve piora da circunferência e piorou a espessura mensurada por ultrassonografia. Eh, então, isso é interessante, né? Os autores concluem que a ausência de drenagem na fase de manutenção pode causar piora do volume, mesmo a paciente utilizando a braçadeira adequadamente. Evidentemente que isso gera repercussões, porque há um alto custo, né? Não é barato esse tipo de atendimento, e gera uma série de dificuldades e impeditivos. Mas esses resultados nos fazem refletir bastante. Outros recursos adjuvantes ou complementares têm sido usados no tratamento desses pacientes e eles têm mostrado a sua grande contribuição, por exemplo, o taping linfático, com colocações estratégicas por quem é especialista, por quem sabe o que está fazendo, né? Assim como também o uso das ondas de choque extracorpórea, as técnicas de fotobiomodulação, técnicas de acupuntura, são extremamente importantes e complementares caso a caso, não é? Aqui eu apresento a vocês, com o consentimento da paciente, um resultado da fisioterapia descongestiva linfática, 3 atendimentos seguidos, 2 horas de atendimento nessa sequência que eu falei, cuidados com a pele, drenagem linfática manual, enfaixamento compressivo de baixa elasticidade e exercícios. Veja a redução ali na parte distal da perna, no terço distal, a redução do cuff. E isso é compatível com a literatura, e tem artigos que mostram isso, mas não com 3 dias de atendimento, e sim um artigo com 30 sessões e outro com 10 atendimentos. Então, veja que, se bem aplicado e utilizado, ele pode trazer inúmeros benefícios. É claro que não basta reduzir. O maior desafio é a gente conseguir manter esse resultado. E talvez pensar até numa possibilidade de um tratamento cirúrgico, por isso que isso deve ser feito em equipes. Essa paciente precisa ser acompanhada também por um cirurgião vascular, precisa ser acompanhada também por uma nutricionista, um nutricionista ou nutrólogo, não é? E demais membros da equipe. Agora, eu digo para vocês, o fisioterapeuta, ele é protagonista nisso, ele é fundamental. A fisioterapia descongestiva linfática tem um imenso valor. Eu mostro aqui um resultado de um linfedema primário de uma mulher jovem, embora não tenha tanta deformidade no pé, veja a bioimpedância por espectroscopia dela, antes, com uma retenção hídrica e aumento da massa magra, denotando aí o linfedema, nos membros inferiores, numa faixa acima, por isso está a bolinha vermelha, e 1 mês e meio depois a gente vê a bolinha verde, significa que houve redução e ela entrou dentro dos parâmetros de normalidade. Existem preditores da eficácia dessa terapia descongestiva linfática, e são eles diversos, não é? A severidade, o estágio, a extensão, a idade, o índice de massa corporal, né, a presença de obesidade ou não, a fibrose e outros tantos componentes, a aderência do paciente, a sua
constância, né, em seguir todas as orientações, os fatores psicossociais, o suporte social, tudo que é contemplado pela classificação internacional da funcionalidade, tem um grande valor aí, uma grande importância. Mas, segundo Zupina e colaboradores, veja, resultados bem-sucedidos da terapia física complexa dependem o tratamento oportuno, adesão do paciente e uso consistente de todos os seus componentes. Dentro de cada caso, adaptado para cada situação e para cada necessidade. E eu relembro aqui uma frase célebre que eu criei, diz o seguinte: a fisioterapia dermatofuncional deve prezar sempre pela saúde funcional e qualidade de vida do paciente e da população, e não apenas pela sua condição estética. Convidamos vocês ao nosso 7º Congresso de Fisioterapia Dermatofuncional. Agradeço a homenagem, a menção honrosa aqui. Quem está honrado sou eu. Muito obrigado a todos.